A dimensão ética da existência abarca naturalmente o campo de nossas relações com os outros, mediadas explícita ou implicitamente por códigos de prescrições e proibições, por padrões de legitimação das condutas. Porém, a dimensão ética implica fundamentalmente os humanos em relações reflexivas. Vale dizer, instauram-se aqui relações de cada um consigo mesmo. Olá pessoal, hoje vamos analisar as práticas sociais, as práticas morais, as práticas éticas e o cidadão. A nossa personalidade moral, ou seja, a forma como nos comportamos dentro de um grupo social, ela é uma construção que se estabelece a partir das relações que estabelecemos com outras pessoas, com outros seres. Essas relações que estabelecemos diariamente nos exigem que nós tenhamos que permear as nossas opções, as nossas ações, as nossas decisões, por alguns conjuntos de princípios, que nós chamamos de princípios morais e princípios éticos, que é a reflexão desse princípio moral na prática. Então, a personalidade moral é uma construção que se estabelece dentro de um contexto social nas relações com as pessoas. Se nós pensarmos que a relação profissional, ou a atitude profissional, ou o ser profissional faz parte de uma prática que acontece em um contexto, essa prática também pode ser conhecida como uma prática social. Essa prática social, então, do trabalho, seria uma prática social profissional. As práticas sociais, então, são práticas que envolvem os seres, as pessoas, um objetivo, uma determinada missão, e eles têm que agir nesse contexto. Para que eles possam agir de uma forma adequada, eles devem, então, conhecer os princípios morais. Portanto, entramos então nas práticas morais. O que são práticas morais? É o conhecimento ou o desconhecimento, a construção de princípios morais aos quais eu não posso abrir mão quando eu realizo algo, ou um ato ou uma ação dentro da minha atividade profissional. Dentro da atividade profissional, então, nós temos que ter espaços para que essa construção dessa personalidade moral profissional possa acontecer. E que espaços são esses? Nós temos dois grandes grupos que a gente costuma utilizar, os espaços formais e os espaços informais. Vamos considerar, por exemplo, a escola como um espaço formal. Ela está planejada, organizada para que lá ocorram uma série de relações e interações já pré-concebidas e planejadas. Vamos pensar que dentro do trabalho, dentro da sua atuação profissional, nós temos esses dois tipos, situações formais e situações não formais de atuação profissional. As situações formais, nós usamos um tipo de prática. Nas situações não formais, nós utilizamos uma outra forma, de um outro conhecimento. Na literatura, nós usamos, então, essa ideia de prática para essas relações não formais, ou seja, informais, que ocorrem na atividade profissional. Contexto de educação e formação moral e ética. Normalmente, então, nós temos esse contexto, essa situação em que essas construções morais e formações vão ocorrer. Nós consideramos, então, esse contexto, já que nós estamos falando de ética e formação profissional, ou a responsabilidade profissional, o nosso contexto agora vai ser, então, o contexto não formal de atitude ou de trabalho profissional. Nessa situação de contexto, então, não formal, nós usamos também uma outra expressão chamada de practicum moral. Então, o que é esse practicum moral? É essa situação, esses contextos em que nós temos duas formas de agir, ou seja, tem a forma que a gente costuma chamar de normativa e tem a forma que a gente começa a refletir, repensar e vamos estabelecer uma nova prática, uma nova interação para saber se essas normas são adequadas ou elas podem ser avaliáveis e tornadas diferentes. Em um practicum moral, realiza-se algum tipo de atividade social, profissional, familiar, de lazer, mas ao mesmo tempo com intenção e preocupação educativas. Trata-se, pois, de um meio excelente para iniciar-se na forma habitual de enfrentar os problemas morais que tem o grupo social ao qual se pertence. E, além disso, é um meio para transmitir de modo muito contextualizado os guias culturais de valor e para treinar cada sujeito no uso dos procedimentos da consciência moral.
O pensamento, então, expressa de uma forma bastante convincente que o prático moral, então, é uma relação que se estabelece entre uma estrutura e um agente. Quem é esse agente? É o sujeito, o profissional. Ele age em uma estrutura e dentro dessa estrutura nós temos alguns princípios, algumas normas, vamos dizer assim, um roteiro que é adequado àquele tipo de relação profissional. Por exemplo, se nós estamos trabalhando com a questão do corretor de imóveis, ele tem um prático social, ou seja, ele tem uma estrutura e ele tem um roteiro de ação nesse processo de proceder à venda de um estabelecimento, à venda de uma casa, à venda de um apartamento. Então, esse prático moral faz com que ele tenha que agir de acordo com esse conjunto de práticas e normas que foram estabelecidas para a profissão ou para a categoria dele. Veremos agora o conceito de prática. O primeiro conceito de prática aparece em Anthony Giddens. O Giddens diz que a prática, então, é todo aquele conjunto de relações, de interações, ou de exercício, ou de forma de se comportar dentro de um programa, ou seja, dentro de uma estrutura ou dentro de uma organização que estabelece uma série de comportamentos para as pessoas que fazem parte dessa estrutura, dessa instituição. Então, a ideia de prática significa a ideia de ação. O agente está, de uma certa forma, em ação em um determinado contexto. Para Pierre Bourdieu, nós temos um outro enfoque, né? Ele vai enfatizar que dentro dessa ideia de prática nós temos dois subelementos importantes. De um lado ele vai chamar do campo e do outro ele vai chamar do hábitos. Então ele diz o seguinte, que o campus, ou o campo, seria a estrutura ou a parte externa em que essa interação acontece. E o hábitos seria a parte interna, ou seja, aquilo que está dentro do sujeito. Ele vai usar a expressão que está incorporado. Então, o que está incorporado em mim? Se eu sou um corretor de imóveis, estou trabalhando dentro dessa área, deve estar incorporado em mim ou na minha ação a forma de pensar, a forma de agir dentro do contexto de como se dá essa relação de compra e venda e negociação. Então, esse hábitos seria o conjunto de normas, crenças, a cultura que me faz agir naquele momento. Já o campo é a estrutura em que isso acontece. Isso está acontecendo, por exemplo, com um cliente, numa loja, num local, no aeroporto, quer dizer, em que espaço, em que estrutura está acontecendo essa prática. Então, para Bourdieu, nós temos essa ideia de prática. Um terceiro autor, MacIntyre trabalha com a ideia de prática um pouquinho mais ampla e trabalhando ou trazendo para esse universo algumas questões mais ligadas à virtude, mais ligadas à moral e mais ligadas à atitude. Então, para MacIntyre, a ideia de prática continua sendo um curso de ações, um curso de atitudes, um curso de elementos, mas esses elementos todos têm uma espécie de um trilho. Ele vai usar a expressão de um sulco, um trilho em que o vagão percorre, ou seja, o sujeito está envolvido numa série de interações. Essas interações têm uma parte dela que é um roteiro, uma rotinização, e tem uma outra parte que é totalmente inovação, que é uma construção. Ela vai ocorrer naquele momento. Então, essa prática exige, segundo MacIntyre, normas, virtudes e valores importantes das duas partes. Não é uma totalidade indiferenciada, mas uma entidade composta por um conjunto de campos relativamente autônomos. A escola, as universidades, a economia formam campos distintos e sobrepostos. Campos que prescrevem valores que lhes são próprios, que têm princípios reguladores, que possuem um tipo de capital que em seu interior dá poder, que definem um conjunto de relações entre agentes e instituições. O pensamento, então, nos deixa bastante adequado no sentido que a gente começa a entender de que forma as estruturas em que a gente convive, ele citou algumas, a família, o trabalho, as universidades, a economia, de que forma todas essas estruturas em relação com os agentes podem nos proporcionar ou nos colocar em situações rotineiras, ou situações que a gente mais ou menos já espera, mas com toda certeza e frequentemente nos deparamos com situações novas. Nas situações novas, então, nós temos que pensar ou argumentar, ou organizar princípios ou então reproduzir certas práticas que nós já aceitamos como soluções universalmente aceitas. Então, nós temos aí a ideia de prática como um exercício já determinado, mas também existe a prática como um exercício inovador. Veremos, então, agora o conceito de campo. O conceito de campo
para Bourdieu, significa, então, a parte externa, ou seja, ele diz que é tudo aquilo que é objetivável, aquilo que eu posso observar, que eu posso colocar, analisar, palpável, ou seja, toda a parte externa à situação em que ocorre as interações e as relações. Nesse campo profissional, como foi colocado o exemplo, ou na economia, que seria um outro campo também que ocorre ou ocorrem relações, interações, ou a escola ou o trabalho. Então, o campo seria a parte externa. Já para hábitos, nós temos então o conceito para Bourdieu da parte interna, ou seja, a parte internalizada. Ele vai usar a expressão aquilo que foi incorporado, o social incorporado no sujeito, ou seja, aquele conjunto de rotinas, de práticas, de cultura que ele já utiliza quando ele se defronta com uma determinada situação. Por exemplo, a pessoa, o indivíduo profissional na gestão imobiliária tem o interesse em fazer uma venda, ele já tem incorporado socialmente uma sequência de atos e ações que ele deve utilizar nessa interação de vender algo para alguém. Então, esse conjunto de regras, essa cultura e esse conjunto de normas oriundos dessa categoria, dessa prática que acontece num campo e tem um determinado hábitos, ou seja, essa rotina, esse roteiro de ação e de agir, nós vamos chamar de hábitos. Então, de uma certa forma, todos nós temos incorporado internamente que nós consideramos então o hábitos, ou seja, o conjunto de regras e a cultura que me faz agir quando eu enfrento uma determinada situação. Entendemos por prática qualquer forma coerente e complexa de atividade humana cooperativa estabelecida socialmente, mediante a qual se realizam os bens inerentes à mesma, enquanto se tenta realizar os modelos de excelência que são apropriados a essa forma de atividade e que a definem parcialmente, resultando que a capacidade humana de conseguir a excelência e os conceitos humanos dos fins e bens que ela comporta se propagam sistematicamente. O pensamento, mais uma vez, busca ou tenta esclarecer essa ideia de que toda a prática social, todo o exercício do sujeito dentro de uma sociedade tem uma importância fundamental, por uma vez que ele é o agente. E uma vez sendo o agente, ele tem uma responsabilidade, um compromisso dentro daquele contexto em que ele se estabeleceu, ou seja, dentro do campo em que ele estabelece, ele tem uma função, uma responsabilidade. Assim como todo profissional que está atuando, ele tem então um compromisso com uma determinada comunidade ou um grupo social. Esse grupo social estabelece então as ações, nós chamamos isso então de práticas sociais. Essas práticas sociais fazem com que a pessoa possa se construir a sua autobiografia, a sua biografia, o seu ser e a importância desse ser, desse sujeito, dentro então da sociedade. Mais uma vez, ele ressalta a importância do sujeito ser o agente e do profissional, então, ter uma prática, uma personalidade moral que faça com que ele pense sempre no respeito ao outro e no respeito da sociedade ao mesmo tempo. Respeitando o outro, eu respeito todo o conjunto da sociedade. Dessa forma, desse conjunto de práticas sociais, vai surgir um outro elemento fundamental que é produzido por essas práticas, que nós vamos conhecer como prática moral. Então, a prática moral ou as práticas morais vão ser um elemento dentro da prática social, ou seja, toda a prática moral, então, passa a ser uma prática social. Vamos tentar esclarecer melhor esse conceito de prática moral a partir desse pensamento. A primeira, que tem a ver com suas manifestações diretamente observáveis e com o saber que requer sua utilização por parte dos sujeitos mais ou menos socializados. A segunda, que se refere a qualquer uma das elaborações conceituais que uma prática permite e que buscam alcançar um nível de conhecimento não acessível de modo espontâneo ou quase espontâneo, não acessível nem mesmo para os membros com melhor nível de socialização na cultura na qual surgiram as práticas estudadas. O conceito, então, aparece com duas determinações, ou duas enfoques, duas abordagens para a prática moral. A primeira, então, coloca que essa prática como resultado de um ritual, de uma rotinização, ou de uma série de questões que nós já percebemos e que qualquer pessoa, independente do seu nível cultural,
pode perceber e pode seguir esses princípios morais e, portanto, pode seguir uma ética. A ética como uma reflexão desses princípios morais. A segunda concepção, que é a segunda mencionada pelo autor na reflexão, nos coloca, então, que há alguns momentos e que é totalmente inovador, porque, inclusive para as pessoas de maior ou de maior nível cultural, melhor conhecimento, melhor situação na sociedade estruturalmente, também teria uma dificuldade de agir e de tomar uma decisão, ou seja, essa prática moral vai exigir mesmo das pessoas de maior conjunto de conhecimento e cultura uma profunda reflexão e uma forma de participação, ou seja, ele vai ter que ouvir as outras pessoas para poder então decidir, ou seja, exige desse cidadão uma prática moral inovadora, uma reflexão profunda sobre a sua ação. Vamos retomar então esse mesmo conceito, agora um pouquinho mais ampliado nessa reflexão. É um curso de acontecimentos humanos, mais ou menos estabelecidos de antemão, do qual participam várias pessoas em regime de coimplicação. Com a expressão curso de acontecimentos, queremos sugerir um duplo significado. Primeiro, como rota ou caminho já traçado de passos que entrelaçam as ações dos diferentes participantes. Uma senda trilhada de antemão que nos convida a percorrê-la novamente. Segundo, como um sulco que não apenas estabelece a direção, mas também encaminha as ações para que não saiam facilmente do roteiro previsto. Uma via que impede os descarrilamentos. Uma prática é um caminho que traça uma direção e um sulco que nos predispõe a segui-la de forma constante. Então, a definição coloca que as práticas, especialmente as práticas morais, têm duas concepções bem claras que discutimos, mas vamos deixar mais explícito. Ou seja, de um lado nós temos a prática moral como um ritual, como um conjunto de ações, como um fluxo já determinado, e por isso ele usou a ideia de um sulco, ou seja, ele já está estabelecido e a tendência é a gente seguir. E por outro lado, essa prática moral tem que ser um conjunto de regras e normas de reflexão para poder permitir que alguns elementos não possam sair dessa rotina, desse ritmo. Ou seja, possam agravar ou fugir ou abrir mão de certos princípios e cometer atos não adequados para a sociedade. A partir da compreensão, então, do que são as práticas morais, podemos, então, analisar os tipos de práticas morais. Normalmente, nós dividimos em dois tipos, que depois subdividem. Os dois tipos iniciais são as práticas procedimentais, ou seja, de procedimentos, e as práticas substantivas. Nas práticas, então, de procedimentos, nós dividimos em práticas de reflexibilização ou de reflexão e as práticas, aquelas que nos levam a julgar, a decidir, a ajuizar, que nós chamamos de práticas de deliberação. As práticas substantivas são aquelas que envolvem, então, as virtudes, então, práticas de virtudes, e envolvem as normas, práticas normativas. Práticas de reflexibilidade. Essas práticas, então, têm uma relação direta com o autoconhecimento, ou seja, quem eu sou, qual é o meu papel e que tipo de ação eu devo ter no grupo social. Práticas de deliberação. Essa prática, então, envolve a relação minha com o outro, ou seja, a partir de uma situação eu tenho que pensar em uma decisão, no meu agir, e esse meu agir tem que levar em consideração o eu e o outro. Práticas de virtude. As práticas de virtude têm a ver com aquela força interna, ou seja, aquela capacidade que nós temos de praticar o bem ou praticar coisas ou atos que possam levar em consideração a sociedade e o respeito ao próximo. Práticas normativas. As práticas normativas, então, estabelecem o conjunto de regras e normas de atuação do agir do sujeito em uma comunidade. Vamos agora retomar, então, todas essas práticas e tentando aprofundar alguns pontos fundamentais. Vamos tentar fazer uma sequência de o que elas são, para que elas servem, alguns exemplos de cada uma delas, para a gente poder compreender melhor essas práticas no dia a dia das nossas ações na sociedade. Primeiramente, então, vamos examinar as práticas de reflexibilidade. Essas práticas, então, ela tem uma relação direta com a construção do autoconhecimento, ou seja, ele quer levar o sujeito a refletir sobre a sua ação,
sobre os seus princípios, o conjunto de regras e normas que ele possui naquele seu paradigma, naquele seu hábitos, ou seja, quem eu sou, de que forma eu vou agir na sociedade, esses meus atos estão corretos. Então, essa reflexão, essa capacidade, essa possibilidade de refletir sobre a minha ação em cada momento, em cada interação estabelecida por mim em relação ao outro ou ao grupo, me leva a um autoconhecimento, me leva a saber quem eu sou, qual é o meu papel. Esse tipo, então, de ação e de prática, que deve ser muito comum hoje no trabalho, em qualquer ação, em qualquer atitude, nós podemos pensar, então, nessa relação profissional, de que forma essas práticas de reflexão podem ocorrer durante reuniões, quando nós temos problemas para ser decididos ou ser corrigidos, quem vai participar, deixar espaço para que todos possam participar, dar a sua opinião, ouvir bastante. A reflexão é fundamental para que a gente possa ouvir o ponto de vista do outro, tomar decisões em grupo, agir de forma cooperativa, solidária. Então, todas essas ações que podem ocorrer no trabalho, em reunião, ou então, de uma outra forma, também nos processos de avaliação, quando a gente avalia a ação do funcionário, fazer uma avaliação do seu desempenho, levar em consideração não só o desempenho, mas o processo, tudo que ocorreu, deixá-lo participar também na sua avaliação. Nós utilizamos isso na ideia de gestão de pessoas, a autoavaliação, como o sujeito pode se autoavaliar, fazer a sua própria reflexão. Então, essas práticas, elas podem ocorrer, elas devem ocorrer em situações de trabalho, né? nesses campos estruturais em que tem a hierarquia, isso também é possível ocorrer, ou seja, eu tenho que fazer com que as pessoas que participam possam refletir sobre a ação, refletir sobre si. Então, essa prática moral, essa prática de reflexão é fundamental em todo e qualquer aspecto profissional. Qual o objetivo, então, de ter essas práticas de reflexão? Lógico que a prática de reflexão, o objetivo máximo e fundamental dela é, em primeiro lugar, fazer com que a pessoa possa melhorar a sua personalidade moral, ou seja, que ele possa se construir moralmente em relação ao grupo, mas, ao mesmo tempo, como é uma atividade social, o grupo também pode modificar com a participação reflexiva desse sujeito. Então, o que é uma sociedade? A sociedade é o resultado das interações das pessoas com algum objetivo, com alguma determinação, com um telos, que a gente chama, com alguma finalidade. Então, se a sociedade é o resultado da ação das pessoas, ou seja, a sociedade só existe porque as pessoas existem, toda essa prática de reflexão faz com que o sujeito mude a si mesmo e também, ao mesmo tempo, mude o meio em que ele está atuando. Então, na relação profissional, no trabalho, é fundamental essa reflexão que seja uma prática efetiva e não que ocorra eventualmente. Quais são os valores, então, que são envolvidos nessa prática da reflexão? Então, logicamente que o primeiro valor fundamental é respeitar a opinião dos outros. Esse é o primeiro valor. Segundo, pensar uma solução que seja coletiva, pensar uma solução que seja importante, pensar uma ideia de participação em equipe, ou trabalho em grupo, ou trabalho para que possa trazer benefício para todos os participantes. Então, são esses os valores fundamentais de uma prática de reflexão. E muitas vezes a gente deixa de realizar essa prática de reflexão em função do tempo, da necessidade, mas a prática de reflexão, com o tempo e com o seu exercício, ela também aperfeiçoa o seu agir. E dessa forma, toda ação, às vezes, pode ser demorada nos primeiros exercícios, mas ela se torna muito mais eficaz com o tempo. Práticas de deliberação. As práticas de deliberação ela têm uma importância ainda maior do que a de reflexão. Por quê? Se eu vou deliberar, significa que eu vou estabelecer um juízo de valor, eu vou tomar uma decisão, eu vou escolher, eu vou dar razão. Então, essa deliberação deve levar em consideração, o sujeito precisa, em primeiro lugar, uma reflexão, é lógico, mas para deliberar é importante, então, ouvir. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ter aquela paciência, usamos a expressão tolerância. Devemos compreender o problema, compreender as pessoas que estão envolvidas, compreender a situação, o contexto. Agora temos que compreender os hábitos de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas, ou seja,
quais são o conjunto de regras, a cultura de cada cidadão envolvido, para que eu possa tomar uma decisão, para que eu possa deliberar. E mais uma vez, então, no campo do trabalho, nós precisamos estimular essa prática, esse exercício do deliberar, sempre baseado em fundamentos, sempre levar em consideração os vários lados, os vários pontos de vista. Nunca tomar uma decisão, muitas vezes baseada em somente uma interpretação, não permitindo que os outros possam também falar e se pronunciar. Então, a prática da deliberação é, de uma certa forma, um exercício democrático necessário. Mas vamos ouvir uma reflexão sobre essa questão da deliberação. Tem a ver com a vontade de enfrentar questões morais racionalmente, com imparcialidade de juízo, através do diálogo, da compreensão. O pensamento, então, nos traz essa ideia de que toda a deliberação, a prática da deliberação, sempre envolve, então, questões morais ou, vamos dizer, situações de conflito. Então, em situações de conflito, nós temos que deliberar. Como deliberar? Então, ele menciona mais uma vez, compreensão, ouvir, solidariedade e respeito. São os elementos fundamentais para que a gente possa tomar uma medida e deliberar de uma forma que seja uma prática moral e não uma prática de preferência ou de benefício. Quando se fala, então, em objetivo, toda a prática deliberativa tem um objetivo de realizar algo dentro da sociedade, ou seja, chegar a um determinado fim, chegar a uma determinada missão, realizar, fazer. Então, no trabalho, nós estamos sempre envolvidos em práticas de deliberação, porque nós estamos sempre envolvidos em uma ação que tem que ser realizada, uma atividade que tem que ser feita e eu tenho que tomar uma atitude. Normalmente, as ações são muito individualizadas ou individualistas. A ideia básica do objetivo da deliberação é que esse exercício, essa prática, seja, de uma certa forma, melhor realizada, onde tenha como objetivo máximo o bem comum, o bem do grupo. Que valores, então, estão envolvidos nessa prática? O valor fundamental, primeiro, seria o respeito, a solidariedade, a cooperação, a liberdade, a participação. São os valores que estão envolvidos nessa prática. Normalmente, o que a gente quer quando a gente realiza essa prática de cooperação? Que todas as pessoas possam ser responsáveis juntamente comigo nessa ação. Passamos, então, às práticas de virtude. São aquelas práticas em que envolve aquela ação, aquela potência, aquela qualidade da pessoa de realmente realizar com a sua maior competência, com a sua maior responsabilidade, com a sua maior dedicação e mostrar que a sua ação levou em consideração, então, o meio, o contexto, o objetivo, a missão, a deliberação, a reflexão e também respeita as normas das condutas daquela comunidade de trabalho. Então, a virtude é fazer o que tem que ser feito com muita competência, com muita responsabilidade. Práticas normativas. As práticas normativas, então, elas devem surgir de uma certa forma como resultado dessas práticas. As normativas, nós temos dois pontos, né? Primeiro, nós temos as normas já estabelecidas que eu devo seguir e nós temos as normas a ser construídas na revisão das normas já estabelecidas, ou seja, a gente vem fazendo uma prática, vem respeitando uma determinada norma que tem atingido os objetivos, mas com o desenvolvimento da sociedade, do trabalho, do grupo e da empresa, essas normas têm que ser novamente repensadas. É nesse momento que, então, o participante da empresa, desse campo, através dos seus hábitos e através da sua constituição, ele pode participar dessa construção dessas novas normas. Então, as práticas normativas têm o valor fundamental, o objetivo de construir um sujeito responsável, porque ele não deve construir uma norma só para si. Ele deve construir uma norma que vai envolver toda a comunidade do trabalho, da empresa ou da comunidade em que ela está inserida. As normas são prescrições que servem para regular a conduta humana. Prescrições que expressam valores ou que permitem um juízo avaliativo. E, por último, as normas são prescrições avaliáveis que costumam angariar amplo respeito social, ou pelo menos aspiram a isso. O pensamento, então, coloca a relação fundamental entre o que são as normas e a função dela. Vamos tentar
estabelecer os parâmetros das normas. Então, as normas podem ser imperativas, elas podem ser apreciativas, elas podem ser, então, prescritivas. Elas são imperativas quando são regras que nós não podemos deixar de seguir, nós temos que obedecê-las. Elas são apreciativas no momento em que eu posso refletir, pensar, deliberar, alterar, modificar e, dessa forma, fazer a evolução da sociedade, do grupo como um todo. E elas são prescritivas quando elas prescrevem, mas não necessariamente elas obrigam, ou seja, elas prescrevem a boa ação, a boa conduta, o bom trabalho, mas necessariamente elas não podem estar ali próximas, seguindo e obrigando a pessoa a todo momento. Então, essas prescritivas, na realidade, elas trabalham junto com as descrições. Descreve como seria o processo melhor ou a atitude melhor, mais adequada. Mas é importante também conhecer que nós aprendemos também essas práticas, todas as práticas de reflexão, a prática de deliberação, a prática da virtude e a prática normativa, não somente de uma forma autoritária ou externa, ou seja, como se fosse uma proibição. Nós aprendemos também através da vivência da experiência. Há muitos pensadores que dizem assim, nós aprendemos a ser morais, nós nos tornamos morais pelo exercício, pela prática, pelo fazer, pelo viver, pelo estar a todo momento exercitando, ou seja, passando, vivenciando situações de prática moral, e essas práticas então podem nos levar a essa vivência, essa experiência, ser submetido a, e dessa forma não só ser submetido no sentido de obrigar, mas fazer com que a gente possa sentir, experimentar, estar no lugar, vivenciar situações formais e não formais, vão fazer com que a gente possa aprender os princípios morais, as regras. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar a ideia de que essas práticas sociais, as práticas morais, as práticas éticas e o cidadão formam um conjunto fundamental para que a sociedade possa se transformar, no sentido que nós temos que ter sociedade ou produzir sociedades, comunidades, grupos e famílias que possam estimular essas práticas dentro do seio da sua ação, ou seja, vamos fazer com que o profissional possa refletir, deliberar, ter virtude, mas também seguir normas ou produzir normas também. Vamos ouvir então, para fechar, um pensamento que vai tentar colocar essa ideia globalizada da importância das práticas e da aprendizagem na formação moral do sujeito profissional. Aprender normas é estar imerso em um contexto que acolhe e informa sem cessar. É participar em atividades e práticas próprias desse contexto. Práticas que convidam a conduzir-se de certa maneira e que transmitem essa forma de se conduzir. É encontrar-se inúmeras vezes com seus iguais e com adultos e receber em cada encontro alguma informação que deverá ser interpretada e encaixada no conjunto de coisas já conhecidas. Finalmente, é também estabelecer uma relação calorosa com seus iguais e com os adultos, de maneira a ter motivos afetivos para esforçar-se no sentido de assimilar as normas da nova situação. Contextos, práticas, encontros e afeto propiciam experiências que devem ser interpretadas para dar sentido a cada um dos elementos normativos de uma situação. A reflexão nos coloca basicamente em algumas palavras fundamentais e que fecham bem a ideia de imersão, a ideia de vivência, a ideia de experiência e a ideia de transformação. Ou seja, todas essas expressões substantivas nos levam à ideia de que viver, experimentar e fazer da sociedade uma transformação significa transformar-se a si mesmo e ao outro que está próximo. E isso é possível porque nós estamos diariamente imersos em interações, em relações. Portanto, nós podemos fazer uma sociedade, um agir totalmente moral e ético, sem nenhuma preocupação com benefícios e vantagens, sempre levando em consideração as pessoas como um todo. Como dica de estudo, então, para esse tema bastante envolvente, temos um texto, Práticas Morais, uma abordagem sociocultural da educação moral, José Maria Puig, editora Moderna.
Esse texto então faz uma bela discussão de todas essas práticas e sempre com o fundo, ou sempre enfatizando a importância do comportamento social, socializado e a possibilidade de fazer uma sociedade mais adequada aos princípios morais e que tenha então um princípio ético fundamental. Na aula de hoje, estudamos os contextos de educação e formação moral e ética. Analisamos de que forma a prática social ou a prática moral pode ser um exercício educativo e formador do profissional e da população em geral. Falamos sobre o conceito de prática. De que forma esse conceito prática está presente em cada uma das nossas ações ou nas nossas atividades diárias. E, por fim, os tipos de prática moral. Entendemos, compreendemos, analisamos e até procuramos classificar as nossas ações em práticas. Práticas de reflexão, práticas de deliberação, práticas de virtude e práticas normativas.